No vídeo de hoje, cujo tema é o futebol de rua, nós vamos estar buscando resgatar alguns elementos essenciais desse futebol de rua e buscando compreender como que esse ambiente de aprendizado ele pode ser adaptado às escolas de futebol e em especial às categorias de base, tendo como fundamentação a pedagogia não linear, que ela está sustentada em alguns princípios, como o princípio da representatividade, o princípio da manipulação de constrangimentos, o princípio da aprendizagem exploratória e no final nós vamos estar dando algumas diretrizes orientadoras para profissionais que militam nesse contexto de iniciação esportiva com base em referenciais teóricos. Ao se falar sobre futebol de rua, a primeira reflexão que nós devemos fazer é sobre como essa aprendizagem ela é gerada. Geralmente, essas aprendizagens elas acontecem através das brincadeiras de bola com os pés, de acordo com os autores Alcides Scaglia e João Batista Freire, quando eles trazem uma abordagem sobre a pedagogia do futebol e a pedagogia do jogo. O futebol de rua ele é importante para o aumento do repertório motor, como nós vimos em vídeos anteriores sobre a importância do desenvolvimento motor, algumas propostas da iniciação esportiva universal, da escola da bola, que corroboram com esse aumento de repertório motor. O futebol de rua também auxilia, uma vez que essas brincadeiras de bola com os pés, elas acontecem através de situações problemas, em que as crianças elas precisam resolver essas situações através do seu repertório motor, e o mais interessante, sem a intervenção direta de um professor como agente mediador dessas aprendizagens. Ou seja, quando a criança está fazendo alguma atividade de 2x2, 3x3, ou então fazendo qualquer tipo de brincadeira com os pés, elas tendem a não ter a intervenção de um professor dizendo para ela quais são as tomadas de decisões que elas devem ter para resolver os problemas do jogo. Ou seja, isso acaba gerando uma liberdade de expressão por parte das crianças e culminando automaticamente um feedback interno sobre a tentativa e erro. Eu vou estar mostrando para vocês um vídeo de uma criança jogando futebol e aprendendo através da tentativa e do erro, da prática liberada de expressão e resolvendo os problemas com o seu próprio repertório motor. Sabemos que nem sempre as crianças que iniciam suas práticas em ambientes esportivos, eles estão submetidos a essa aprendizagem informal, cabendo, portanto, a importância de nós entendermos sobre a pedagogia não linear, quais são os fundamentos que alicerçam essa continuidade de aprendizagem e como que essa realidade ela pode ser aplicada às escolas de futebol e em especial às categorias de base. Como dito, basicamente a pedagogia não linear ela está sustentada em alguns princípios, sendo o princípio da representatividade aquele que está relacionado à construção de um ambiente competitivo com base em informações orientadas. Já o segundo princípio, que é o princípio da manipulação dos constrangimentos, é basicamente uma orientação aos profissionais em criar um ambiente de acordo com o nível da criança, tanto o nível de aprendizagem, tanto o nível de desenvolvimento motor e também o nível cognitivo. Ou seja, é equilibrar a aprendizagem com a manipulação das regras do jogo sem deixar muito fácil e sem deixar muito difícil. É equilibrar essa vertente para que o processo de aprendizagem ele ocorra de forma natural. E o terceiro princípio que sustenta a pedagogia não linear é o princípio da aprendizagem exploratória, muito comum no futebol de rua, porque proporciona diversas vivências motoras através dos jogos, sendo jogos de rebatida, o jogo do bobinho ou então até mesmo o jogo do paredão, e dentre outros jogos, estimulando as crianças a aumentarem o seu repertório motor e responder a esses problemas do jogo de acordo com as suas respostas motoras, com as suas habilidades motoras. Por fim, é importante nós destacarmos que o princípio que sustenta a pedagogia não linear ela é muito abrangente, nós abordamos apenas 3, mas basicamente a pedagogia não linear ela defende a ideia de que o profissional precisa criar um ambiente de aprendizagem onde ele não dê respostas prontas para as crianças. Muito pelo contrário, o contexto criado naquele processo de ensino e aprendizagem, ele precisa estar sustentado na ideia de que essas respostas elas irão surgir de acordo com os estímulos que serão oferecidos durante a aula ou então durante o treinamento.
culminando em uma descoberta guiada. E é interessante dizer que as crianças elas precisam ser crianças e os aspectos psicossociais eles devem ser levados para dentro de campo. Se esse vídeo contribuiu com o teu conhecimento, não esqueça de compartilhar com algum amigo interessado no assunto, curtir, se inscrever no canal e deixar qualquer dúvida nos comentários. Grande abraço e até a próxima.